Bom dia, alunos. Vamos continuar com a nossa retomada dos conteúdos, tá? Então, nós estamos falando sobre as funções, nós vimos o gráfico da função, determinamos domínio, contradomínio, imagem, também nós vimos as funções crescentes e decrescentes, e agora nós vamos falar sobre a função injetora, função sobrejetora e abjetora, tá? Então, uma função ela é considerada injetora quando dois elementos diferentes do conjunto A são transformados pela função em elementos diferentes de B. Ou seja, não há um elemento em B que seja imagem de mais de um elemento em A. Então, resumidamente, nós temos o elemento do conjunto A que a gente chama de domínio e os elementos do conjunto B que a gente chama de imagem. Então, a cada um elemento do A, do domínio, vai ter somente um correspondente em B na imagem, certo? Então, a imagem ela só vai ter um correspondente no domínio. Então, é dita uma função injetora, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos, ó, cada um pontinho do A está relacionado somente a um pontinho do B. E assim por diante. Então, ela é uma função injetora. Olha aqui nesse segundo exemplo também, ó. Também nós temos uma função injetora. Cada um elemento do A está relacionado somente a um elemento do B. Agora, esse terceiro exemplo aqui, ele não é uma função injetora. Por quê? Cada elemento do A, esse está relacionado a um elemento do B. Esse também está a um só. Mas esse elemento de B está relacionado com dois elementos de A. Então, dois elementos de A chegam, né, através da função no mesmo valor. Então, não é considerado uma função injetora. Ok? Bom, como é que nós podemos ter mais alguns exemplos aí? E agora exemplos considerando as fórmulas, né? Considerando as expressões das funções. Então, vamos supor essa função do conjunto dos reais indo para o conjunto dos reais. Então, tanto o domínio está nos reais, como a imagem pertence ao conjunto dos números reais, né? E ele é dado por essa expressão aqui, x² menos 1. Então, a gente tem que ver se ela é injetora ou não injetora, tá? Injetora e injetiva é a mesma coisa, tá? Vamos analisar. Como que a gente analisa? Vamos atribuir o x igual a 1 e o x igual a menos 1 e vamos calcular. Então, ó, 1 substitui aqui. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. E se for menos 1, x? Então, x igual a menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 1, 0. Então, olha, eu já tenho dois valores de x dando o mesmo valor de y. Então, quer dizer, ó, dois valores do conjunto do domínio tá chegando na mesma imagem. Então, esse caso aqui não é uma função injetora, tá? Geralmente, quando eu tenho x elevado a algum número par, não vai dar funções injetoras, tá? Vão ser funções não injetoras, ok? Bom, agora a outra função aqui, ó, também do conjunto dos números reais, indo para o conjunto dos números reais também. Então, tanto o domínio como a imagem pertencem aos reais. Então, aí ela é dada pela expressão duas vezes o x, ou seja, o dobro de x. Toda vez que eu faço o dobro de x, qualquer valor que eu colocar aqui no x vai dar um número diferente, né? Então, né, ela é uma função injetora. Por quê? Porque faz corresponder a cada número real de x o seu dobro. Não vai existir dois números reais diferentes, né? Dois valores de x diferentes que vai ter o mesmo valor do dobro. Impossível. Por exemplo, eu falo o dobro de 2 é 4, o dobro de 3 já é 6. Não tem como eu falar que o dobro de 2 é igual ao dobro de 3, certo? Não vai existir nenhum número na imagem, né, que seria o dobro daquele número, que vai dar o mesmo valor, não é para dois números diferentes. Então, podemos verificar também se a função é injetora olhando pelo gráfico, tá? Então, nós sabemos que se a função
é injetora, não há elemento do conjunto imagem que seja imagem de mais de um elemento do domínio. Então, assim, a gente traçando linhas horizontais, cortando o gráfico, essas linhas elas só podem cruzar o gráfico uma única vez no valor do y. Então, vamos ver como que a gente, olhando para o gráfico, a gente sabe se é injetora. O que, que nós fazemos? Nós traçamos, né, para saber se era função, a gente não traçava as linhas paralelas ao eixo y, né, na vertical. E aí ela tinha que cruzar uma vez só o gráfico, porque se cruzasse duas vezes não era função. Aqui é diferente, a gente vai traçar na horizontal. Tá? Então, se ela cruzar duas vezes, significa que tem dois valores para y. Então, dois valores na imagem. Então, ela não é uma função injetora. Tá? Agora, se ela cruzar uma vez só o gráfico no y, então quer dizer, a cada valor do x corresponde somente a um valor no y, e não a 2. Né? 2x, né? Dois valores de x diferentes vai corresponder ao mesmo valor no y. Então, aqui ela é injetora, aqui não é injetora. Então, fica mais fácil olhar pelo gráfico, tá? Bom, e uma função sobrejetora? Então, vamos entender um pouquinho, porque é um pouquinho mais complicado. Não é ao contrário da injetora, tá? Ela é uma outra possibilidade. Então, considerando uma função A indo para B, ela é sobrejetiva ou sobrejetora quando, para qualquer elemento de y pertencente a B, pode-se encontrar um elemento em A. Ou seja, todos os elementos do contradomínio possuem uma certa relação com algum elemento do A. Então, aqui nós temos uma função sobrejetora, porque todos os elementos do contradomínio têm relação com algum do domínio, algum elemento do domínio. Aqui também é sobrejetora. Todos os elementos do contradomínio possuem uma relação com os elementos do domínio. Agora, aqui não é sobrejetora, porque tem esses dois elementos aqui que estão sem se relacionar com algum elemento do domínio. Tá? Então, ou seja, né, a função ela é sobrejetora quando todo elemento de B, que é a imagem, todo elemento de B, ele é pelo menos a imagem de um elemento, de pelo menos um. Ele pode ser de dois, né, que nem aqui nesse caso. Esse elemento aqui é a imagem de dois elementos do A, mas ele pode ser de pelo menos um. Aqui, então, não é sobrejetora porque sobrou esses dois aqui sozinhos sem se relacionar. Ok? Bom, então, vamos analisar através das expressões. Dada a função dos reais nos reais, né, dada pela expressão x mais 2, ela é sobrejetora. Por quê? Pois todo elemento R da imagem de um elemento R, né, vai ter uma imagem. Então, toda vez que eu pegar algum número dos reais e somar 2, eu vou sempre obter um número nos reais. Tá? Então, quer dizer, cada um elemento sempre vai ter um outro elemento ali na imagem se relacionando com ele. Agora, a função, né, dos reais indo para a imagem dos reais positivos, tá? Ele dado por essa expressão aqui, x ao quadrado, ela é sobrejetora também. Porque todo número que eu fizer aqui nos reais, pegar aqui dos reais, se eu elevar ao quadrado, sempre vai dar os reais positivos. Porque lembra, todo número negativo elevado ao quadrado vai ser positivo. Menos 1 ao quadrado, mais 1. Menos 2 ao quadrado, mais 4. Menos 3 ao quadrado, mais 9. Então, sempre vai ser o valor, um número positivo. Então, a imagem sempre vai ser positiva. Então, cada número que eu pegar aqui dos reais, fizer essa expressão aqui, eu vou obter um valor. Então, aqui ele está usando vários exemplos, né? Para ver que a gente sempre chega. Então, não vai ter nenhum número que não vai ter uma correspondência. Tá? Agora, quando a gente pega aqui a função sucessora, o que é a função sucessora? Dos naturais indo para os naturais. Então, quem é o sucessor? Então, eu pego lá o número. Quem que é o sucessor de 2? O sucessor de 2 é o número 3. Quem que é o sucessor de 3? O 4. Quem é o sucessor de 4? 5. E assim por diante. Então, ela é definida por n mais 1. Ela não é sobrejetora. Por quê?
Porque a gente está considerando os naturais aqui, certo? E aí a gente vai ter, né, a imagem, ó, pois a imagem vai ser o natural sem o zero. Quando tem um asterisco assim, é o zero. Por que sem o zero, professor? Porque o sucessor de zero é mais um. É o 1. Tá? Não existe sucessor zero. Então não é os naturais. É os naturais sem contar o zero. Tá? Em outras palavras, dado zero pertencente ao número natural, não há natural algum que seja transformado em zero pela função. Então, que número aqui que daria, se eu colocaria aqui menos 1 já não é um número natural. Então, ele não se encontra no domínio. Ele é um número inteiro. Tá? Então, não é sobrejetora. Bom, então vamos fazer alguns exercícios. Analise os gráficos abaixo e identifique quais são as funções injetivas. Então, lembrando, como que a gente faz essa análise? Nós vamos traçar, né, retas paralelas ao eixo X e ver, paralelas, né, na horizontal, e ver se cruzar mais de uma vez o gráfico, ela não é uma função injetora. Se ela cruzar uma vez só, ela é injetora. Então, vamos lá. O gráfico A. Se eu traçar as horizontais aqui, eu vou perceber que essas retas vão cruzar pelo menos 2 a 3 vezes o gráfico, ou até 4 vezes em alguns pontos. Né? Então, ela vai ter, vai ter 4 valores de x, pelo menos, que vai dar o mesmo valor de y. Então, ele não é uma função injetora, tá? Porque não é todo elemento do x está relacionado somente com o valor do y. Não, certo? No gráfico da B, também, ó, pelo menos 2 pontos estão sendo cruzados. Então, pelo menos, existe algumas situações aí, 2 valores de x que dá o mesmo valor do y. Então, não é uma função injetora. Então, aqui não é injetora. Não é injetora. Aí a gente tem aqui na situação do C, ó, qualquer horizontal que eu vou traçando, ele vai cruzando uma vez só o gráfico. Então aqui é injetora, porque para cada valor de x eu tenho um correspondente só no y. E no gráfico da D também, né, ó, só está cruzando uma vez só o gráfico. Então, também aqui é injetora. Então, quem que são as injetoras? A C e a D. Ok? Bom, verifique que se as funções são ou não são sobrejetivas. Então, lembre, para ser sobrejetiva, ela precisa que a expressão funcione para essa situação aqui, que está sendo colocada. Tá? Então, todo o valor do domínio tem que ter um correspondente lá na imagem. Não pode não pode existir nenhum número ali da imagem que não tenha correspondência com o domínio. Certo? Que não tenha relação nenhuma com o domínio. Então, se eu olhar aqui o domínio, meu domínio é o real. É os reais. Então, todos os números reais. E a imagem também. Então, vocês concordam comigo que qualquer conta que eu fizer aqui, ó, qualquer número que eu substituir no x, eu vou obter um número real como y. Ou seja, não vai ter nenhum y aqui, não vai ter nenhum número real que não vai ter um correspondente em x. Então, ele é uma função sobrejetora. Tá? O que diferente acontece aqui no B. Pensa no B comigo. Você tem os reais como imagem. Só que o meu domínio só é composto por esses 4 números. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar o número f de x igual a 12, vamos pensar assim, f de x igual a 12. Ele é um número real? Ele é um número real, então ele está dentro aqui da imagem. Tá? Só que qual valor de x para que isso dê igual a 12? Então, aí eu teria que calcular, né? x² menos 4 igual a 12. Aí a gente pensa, x² igual 12 mais 4 dá 16. x² igual a 16. X igual a raiz quadrada de 16 dá 4. Né? Mais ou menos 4.
Então, o valor de x é mais ou menos 4. Onde aqui no meu domínio eu tenho mais ou menos 4? Não tenho, eu só tenho menos 1, o 0, 1 e o 2. Então, quer dizer, para o 12, que está aqui dentro da imagem, eu não tenho a correspondência nessa função, lá no meu domínio. Não tenho o valor de x aqui no meu conjunto domínio, do meu domínio. Então, ele não é sobrejetivo. Tá? Então, aqui, somente a é uma função sobrejetiva. Tá bem? Que para todo valor de y, eu tenho um correspondente no x. Vamos lá. Agora, nós vamos para as funções bijetoras. O que são as funções bijetoras, pessoal? A bijetora, ela possui as duas características ao mesmo tempo. Então, a gente chama isso de bijeção ou correspondência biunívoca. O que significa? Bi, 2. Então, eu tenho dois números se correspondendo, o x e o y. E unívoca é uma correspondência única. Tá? Lembra, se é injetora, é porque um se relaciona com o outro. Tá? Um x só vai ter um correspondente em y, somente um. E se é sobrejetora, todo valor de y tem que ter um valor de x correspondente. Tá? Então, por isso que é biunívoca. Tá? Entre dois números há uma relação e uma relação única entre eles. Certo? Então, ó, aqui eu tenho uma função bijetora, porque ó, todos os valores do y, né, que aqui está representado pelo conjunto B, estão se relacionando com algum elemento do A, estão se relacionando um para cada um. Ó. Esse com esse com esse com esse. Aqui, eu não tenho uma função bijetora, tá? Mas ela é sobrejetora. Tá? Aqui ela é injetora. Vamos lá. Aqui ela é injetora e sobrejetora. Portanto, como ela é os dois, ela vai se tornar bijetora. Aqui nessa situação, ela é injetora? Sim, ó. Desculpa, ela é sobrejetora? Sim. Todos os elementos do y, né, que é o conjunto B aqui, que é a imagem, ele tem uma correspondência em A, lá no domínio. Então, ela é sobrejetora. Só que ela não é injetora. Por que ela não é injetora? Esses dois elementos aqui estão com a mesma imagem. Então, não tem aquela correspondência biunívoca. Tá? Então, uma imagem está se relacionando com 2x. Um y para 2x diferente. Então, ela não é injetora. Portanto, ela não é bijetora. Tá? Olha a terceira situação aqui. Nós temos cada elemento do domínio está correspondendo a um elemento da imagem. Então, ela é injetora. Vou colocar I, S e B, tá? Só que tem um elemento aqui sozinho, do elemento imagem. Então, ela não... Dois, né? Dois elementos aqui, ó. Então, ela não é sobrejetora. Não é sobrejetora. Tá? Portanto, ela não é também bijetora. Aqui, na segunda situação, também a mesma coisa, né? Só que aqui tá diferente. Ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Por quê? Sobrejetora porque tá sobrando aqui 2y, né? Então, não sobrejetora. E não é injetora porque, ó, para um valor de y tem dois valores de x. Então, não é injetora também. Então, ela não é bijetora. Certo, pessoal? Então, vamos treinar um pouquinho mais isso daí? Vamos lá. Aqui é só pelas expressões, né? Mas aí a gente faz aquela mesma análise que a gente fez. Tá? Vamos fazer a análise. Eu considerando de alguns, né? Eu considerando, por exemplo, ó, conjunto dos reais como domínio e conjunto dos reais como imagem.
todo número, ó, o triplo do x. Então, ela é injetora, porque todos eles vão ter um triplo, tá? E também é sobrejetora, por quê? Todos os elementos, todo número real vai ser o triplo de alguém, tá? Então, ela é simultaneamente injetora e sobrejetora. Então, portanto, ela é bijetora. Também, essa outra expressão aqui é bijetora, né? X mais 1. Por quê? Dentro do conjunto dos reais, todo número vai ter o seu sucessor, né? X mais 1. Né? Então, cada número real do contradomínio tem sempre um só correspondente ao domínio R. Né? Então, pelo menos tem um correspondente que vai ser o seu sucessor e também, né, todos os números vão possuir. Então, tá certo. A função, né, indo dos reais para os reais positivos, né, de x ao quadrado, ela não é bijetiva. Por quê? Ela é sobrejetiva, lembra que a gente já viu que ela era sobrejetiva, quer dizer, todo número aqui dos reais positivos vai ter um correspondente aqui nos reais, beleza? Mas ela não é injetiva. Por quê? Porque às vezes tem alguns valores aqui, né, do y, né, que vai dar 2 valores de x. Exemplo clássico, faz aí 3 ao quadrado e menos 3 ao quadrado. Os dois vão dar 9. Então, os dois, ó, o y igual a 9 corresponde a 2 valores de x diferentes. Então, ela não é injetora. Tá? Então, portanto, aqui não é bijetiva. Ela só é sobrejetiva. Ou sobrejetor. E aqui da exponencial também, né? Quando o x está no expoente. Também há alguns casos aí que ela não é, ela é injetora, né? Que significa o quê? A relação de um x para um y só, mas ela não é sobrejetora, não é todo o número que eu vou colocar lá no expoente que vai dar um valor aí nos reais, né? Tem que lembrar muito bem disso. Eu vou elevar o 2 a menos 1, vai dar um valor negativo, né? Então, nunca vai existir aqui um valor de y negativo. Ok? Bom, então vamos treinar um pouquinho. Tá? Então, veja se é sobrejetora, injetora ou bijetora. Quando está no gráfico assim, facinho, tranquilo. Então, vamos lá. Aqui, ela é injetora? Não. Por que ela não é injetora, gente? Ó, eu tenho um valor de y relacionado com 2x. Lembra, né, que o A, que é o domínio, é sempre o x, e o B, que é a imagem, vai ser sempre o y. Então, aqui não é injetora, mas ela é sobrejetora, porque todos os elementos aqui da imagem estão tendo alguma relação com o domínio. Então, ela é sobrejetora, não injetora. Então, como ela não é os dois ao mesmo tempo, ela não é bijetora. A alternativa B. Ó, cada elemento do conjunto do domínio está correspondendo a um do contradomínio, da imagem, né? Porém, nós temos aqui sobrando um. Tem um 7 aqui que não está relacionado com ninguém. Então, ela é injetora, porque cada x está correspondendo a um y só, mas não é sobrejetora, porque está sobrando um y aqui. Portanto, ela não é bijetiva. Tá? A alternativa C, ó, piorou, né? A gente tem 2 aqui sobrando. Claro, ela não é injetora. Por quê? Porque eu tenho um y só relacionado com 3 valores de x. Senhor, né? E não é sobrejetora também, por quê? Porque está sobrando um 7 e o 6 aqui. Tem 2 valores de y que não está correspondendo aqui. Não tem nenhum correspondente no x, né? No domínio. Então, ela não é sobrejetora, não é injetora e não é bijetora. Tá? Bom, e a alternativa D, cada elemento do domínio está relacionado a um elemento do contradomínio, certo?
Todos os elementos do contradomínio estão recebendo uma relação. Então, ela é injetora, porque está relacionado, cada x tem um y. Ela é sobrejetora, porque todos os valores de y têm um correspondente em x. Então, portanto, ela é bijetora. Certo? Bom. Alternativa E. Função x². A gente já tinha feito a x² aqui, ó. Tá? Mas a gente tinha feito para os reais positivos. Agora vai ser para os reais totais, né? Então, ela não é sobrejetora, porque não é qualquer valor dos reais. Ela não é injetora, porque ela vai ter valores, né? A gente viu aqui, né? Ela tem valores que nem o 3 e o menos 3 dá o mesmo valor de y. Então, tem 2x relacionado com y só. Então, não é injetora. E ela não é sobrejetora porque vai ter números que, elevado ao quadrado, não vai dar o número no real. Então, vai ter elementos aqui, valores de y aqui, nos reais, que não vai ter o correspondente lá no domínio. Tá? Então, portanto, ela não é bijetora. Ok? A função 0, 1, 2, 3, indo para os naturais. Ela é injetora? É. Cada número aqui, ó, se eu fizer x mais 2, cada número que eu colocar aqui no lugar do x, 0. 0 mais 2 dá 2. 1 mais 2 dá 3. 2 mais 2, 4. 3 mais 2, 5. Eles vão ter o correspondente. Então, ela é injetora. Cada número daqui vai ter um correspondente em y. Porém, ela não é sobrejetora, porque não é todos os números naturais que vai estar aqui dentro aqui desse conjunto aqui, 0, 1, 2, 3. Vamos supor que eu quero que o meu f de x, né, dê um valor 6. Para que x mais 2 seja igual a 6, o meu x tem que ser 4. E o 4 não está aqui dentro. Então, ela não é sobrejetora. Então, ela é injetora, não sobrejetora, então, portanto, não é bijetora. Tá? Agora, quando eu tenho a função x² com os dois conjuntos positivos, tanto o domínio como a imagem, qualquer número positivo que eu colocar aqui ao quadrado, eu vou ter sempre um número só relacionado. Então, cada x vai ter o seu y. Então, ela é injetora. Todos os valores de y vai ter um correspondente de x. Então, ela é sobrejetora. Portanto, ela é bijetora. Ok? Bom. Agora, vamos olhar um pouco para o gráfico. Né? Aí fica um pouquinho mais complicado. Certo? Então, vamos lá. Olhando para o gráfico. Ela quer que classifique injetora, sobrejetora e bijetora, tá? No caso aqui desse gráfico do A, ela é uma função injetora. Por quê? Cada x vai ter o seu y. Lembra? Para ver se é injetora, nós pegamos e traçamos traços horizontais sem cruzar uma vez só o gráfico. Então, aqui é injetora, aqui é injetora, certo? E aqui não é injetora, porque ó, chega aqui no 10, eu tenho vários valores de x que são iguais a 10. Tá? Então, aqui não injetora. Ok? No entanto, ó, eu olhando aqui, se ela é sobrejetora agora. Se eu olhar essa reta, como ela está no infinito, ó, dos reais positivos até os reais positivos como resultado, todo número tem o seu dobro, lembra? Então, a gente pode concluir que aqui é sobrejetora. Então, qualquer dobro que eu pegar aqui como valor de y, eu vou achar um x correspondente. Então, aqui é sobrejetora. Portanto, se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, então ela é considerada bijetora. Tá? Vamos ver a função aqui, ó. Função dos reais positivos, então o x é positivo, e o y vai de 0 a 10. Ó, tá vendo como ela continua constante, vai continuar até o final constante em 10?
Então, cada valor de y que eu pegar, eu sempre vou ter um correspondente em x, certo? Então, ela é sobrejetora. Mas como ela é sobrejetora e não injetora, ela não pode ser bijetora. Aqui pode, né? Porque é os dois ao mesmo tempo. Tá? E aqui no caso do A, ela não é sobrejetora. Por quê? Olha aqui a minha imagem, que é de 0 a 19. E o meu x é de 1 a 7. Cada valor de y tem um valor correspondente em x? Não tem, né? Não tem. Se eu pegar algum outro valor aqui de y, pode não ser sobrejetora. Pode não existir o valor de x. Então, ela é injetora. Certo, pessoal? Então, nós finalizamos por aqui a nossa aula. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem tirar aí pelo WhatsApp, pelo chat, tá? E não deixe de perguntar. Essa matéria de sobrejetora, injetora, bijetora não cai tanto no vestibular com tanta frequência, mas vocês precisam saber esses termos, o que significa, tá? Então não fiquem tão preocupados assim. O que é mais importante, a gente já viu que é a análise do gráfico, que a gente viu na aula anterior. Ok? Um abraço para todos e até a próxima aula.